O amor como solução. Que solução melhor do que trazermos para reflexão a bela página que o venerando espírito Joana de Ângelis, em Psicofonia, no último dia 4, quarta-feira, dedicado a São Francisco, ofereceu-nos e que transcrevemos para servir de abertura em torno do amor como solução. Oração a São Francisco. Pai Francisco, há muitos anos, poucos anos, naquele dia de outubro de 1226, qual falena de luz, abandonaste a lagarta inerte sobre o solo para voares na direção do zimbório do infinito, aureolado de luz. Havias pedido anteriormente que te despissem o corpo quando a irmã morte se te acercasse e que te colocassem no pó da irmã terra, logo alando-te na direção do amado, como um raio de luz que desapareceu no zimbório celeste. Encerrava-se, naquele momento, o divino périplo da tua missão terrestre no corpo físico. Fazia pouco, tornaste o lobo de Gúbio um doce cordeiro. Lograste silenciar a sinfonia dos pássaros para que não perturbasse o teu canto louvando o Senhor. Colocaste mel nas colmeias vazias pelo rigoroso verão para que as irmãs abelhas continuassem zumbindo, fabricando cera. Lavaste a lepra em muitos corpos e experimentaste os estigmas em êxtase incomparável. A cada sofrimento que te afligia, entoavas um hino de louvor e a cada provação experimentada, uma canção de reconhecimento a Deus. A tua mensagem saiu simples de Assis para trazer de volta o amor e a humildade de Jesus. No entanto, Pai Francisco, os teus legatários transformamos a tua mensagem em vão poder, em ilusão argentária, e embora a ternura com que a cantaste, repetimos-la entusiasmados, porém com o coração em gelo, diferente do teu. Agora, tanto tempo, em pouco tempo depois da tua sinfonia, rogamos que voltes à terra para novamente balbuciar-nos a oração simples aos ouvidos dos mesmos corações empedernidos e dos nossos frágeis sentimentos, de modo a reconquistarmos as forças para seguir-te a meiga voz e nos emocionarmos outra vez com teu amor. O mundo estertora, Pai Francisco. Não se trata mais de luta entre cidades que se digladiam, como nos teus dias. É o conflito entre os corações, gerando guerras de extermínio generalizado. Somente tu, Pai Francisco, podes, enternecendo-nos a ponto de darmos-nos as mãos, lobos e ovelhas que ainda somos, ao comando da tua voz bebermos juntos no mesmo regato, por onde fluem as águas da misericórdia e do amor inefáveis. Volta, Pai Francisco, tem misericórdia de nós, e conduze-nos à pequenina porciúncula, onde deixaste os teus despojos, naquele dia longínquo e próximo de outubro de 1126, pois que todos necessitamos de ti. Joana de Ângelis. Pai Francisco, tu elegeste o amor como sendo a solução para todos os problemas. Rabindranath Tagore, em uma bela página,
repete que na Índia, nos tempos védicos, havia uma canção: leva-me a outra margem. Essa canção era repetida pelos barqueiros do Ganges, pelos vendedores ambulantes, pelos trabalhadores braçais, pelos brahmanes. Leva-me a outra margem. A margem, dizemos nós outros, a margem do amor. Nunca tivemos tanta necessidade do amor e de amar como nos dias em que vivemos. No mês de janeiro de 1969, na Universidade da Califórnia, um jovem professor de psicologia sentiu a falta de uma aluna que, fascinante aos seus 20 anos, constituía uma das belezas americanas da costa oeste. Pertencia à classe favorecida pelos recursos econômicos, financeiros e a projeção social. Era bela, jovial e deixara de participar das aulas. Perguntou então o jovem professor de psicologia por que não estava mais ela comparecendo àquele lugar de iluminação da psique. E os alunos redarguíram: o senhor não sabe? Ela foi a uma pequenina cidade aqui da costa, subiu até uma montanha no seu automóvel, deixou a porta aberta e atirou-se no penhasco, arrebentando-se sobre as pedras junto ao Oceano Pacífico. Suicidou-se. O jovem psicólogo Dr. Leo Buscaglia, de origem italiana, radicada a sua família nos Estados Unidos, experimentou uma grande dor ao lado de uma terrível frustração. Porque uma jovem de 20 anos, bela, independente economicamente, suicidar-se-ia? Qual a razão por que alguém suicida-se? Se é que existe qualquer razão que justifique esse ato hediondo contra a vida. E ela, que era tão requestada pelos jovens, não apenas da universidade, mas também da sociedade da qual movimentava-se. E Leo Buscaglia sentiu-se algo responsável por aquela tragédia que iria mudar o rumo da sua vida. Qual a razão? Isso lhe ficou na mente como uma interrogação dolorosa. Na sucessão dos dias, ele começou a dialogar com seus alunos e percebeu que aquela jovem floração da América do Norte encontrava-se amargurada. O amor havia saído dos seus painéis emocionais. O sentimento do amor havia descido à região genésica e passara a ser o modismo de natureza sexual. Será que o amor é apenas um intercurso que realizamos com a finalidade de perpetuar a vida, ou das nossas fugas psicológicas através do prazer sexual? Ele teve uma ideia luminosa e desafiadora. Não seria lícito que se fizesse uma abordagem para os jovens a respeito do que era o amor? Afinal, o que é o amor? Aquela juventude descendia de uma cultura puritana da Nova Inglaterra, aquela cultura vitoriana que falava de princípios ético-morais e, no entanto, entregava-se ao rebaixamento dos sentimentos,
nas mais torturantes emoções da sensualidade. Seria lícito, então, fazer da sala de psicologia um laboratório de amor-terapia. A ideia era muito ousada. Ele lembrou-se que a sua família, quando chegou à América, nos dias da depressão, havia dificuldade para tudo. Seus pais haviam sido, um deles, diretor do Teatro Scala de Milão. E sua mãe, na juventude, havia sido uma notável cantora. Mas a família crescera. As dificuldades na Itália tornaram-se quase que intransponíveis. Eles optaram pela América. Mas a América encontrava-se agora nos dias terríveis da depressão e logo depois, nos amargos dias daquele período da quebra da Bolsa de Nova York. Eles moravam no bairro italiano e muitas vezes experimentavam a fome, o desconforto, o frio no inverno, o verão ardente de Nova York. E seu pai era um homem notável. Ele administrava a família como quem regia uma orquestra. E para que os vizinhos não soubessem das dificuldades que experimentavam aqueles italianos praticamente recém-chegados, seu pai ensaiava óperas. A hora da refeição, quando era muito escassa, havia pequenos concertos. A apresentação das peças notáveis da música internacional. Ele mesmo, Léo, havia sido várias vezes, desde Turandot a Butterfly. Ele, de acordo com as mudanças da sua voz, ia apresentando papéis. E todos diziam: que família feliz. Sua mãe, que os amava com um extremo de ternura, conseguiu um milagre. Seus filhos não contraíam as enfermidades infantis. Naquela época, ainda havia o sarampo, a catapora e tantas outras enfermidades desse gênero. E eles usavam como remédio uma receita caseira. A mãe pisava grandes quantidades de alho, colocava-os em um lenço e atava ao pescoço dos filhos. Papeira. Essas contaminações da catapora, nunca, nenhum deles era um santo remédio. Era também um remédio mágico que ela havia trazido da Itália. Só mais tarde, muito mais tarde, é que ele descobriu o efeito mágico do remédio. É que o alho tinha um cheiro tão insuportável que os infectados não se aproximavam deles. Então não havia contaminação. Era a forma hábil que sua mãe se utilizava para poupá-los às infecções, que naquele tempo era um tormento para a infância, como também para os adultos. Pensando nessas técnicas de amor, ele recorreu ao magnífico reitor da universidade. Estava disposto a falar à juventude a respeito do amor. E o reitor, naturalmente, elucidou mais os jovens. Sabem fazer o amor muito bem. Não é a esse tipo de amor a que me refiro. O amor não é algo como uma máquina que se pode fazer. Isso é sexo, os animais também fazem. Eu desejo explicar o que é o amor. Esse sentimento que é inato na criatura humana. Porque vem de Deus, e como as criaturas são lucigênitas, da divina luz geradas, elas trazem o amor em germe. Mas é necessário desenvolver esse sentimento de amor com grande elevação, para que não se confunda com as sensações servis do intercurso sexual. Mas Buscaglia, disse-lhe o magnífico reitor,
Vão pensar que você está louco. Afinal, o que é que você vai dizer a esses jovens a respeito do amor? Não temos uma sala própria. Não importa. Eu darei a minha primeira aula no camping, à sombra de uma árvore, desde que tenha autorização para poder fazê-lo. Foi dessa forma que começou uma linda experiência na Universidade da Califórnia. E Leo Buscaglia iria mais tarde escrever uma série de obras a respeito da magia do amor, das manifestações mais variadas do amor. Ele fez que a notícia corresse entre os alunos da sua classe de psicologia e outros, e os jovens ficaram arrebatados. Ele vai nos ensinar a fazer amor com a experiência de adulto. E naturalmente o grupo tornou-se compacto na primeira aula. Os jovens piscavam o olho, as moças estavam algo coradas, no tempo em que as moças ficavam coradas, e todos aguardavam algo de perturbador, algo de fascinante. E então ele levantou-se e perguntou a uma jovem sedutora: o que é o amor para você? Ela enrubesceu. O amor, eu não sei o que é, porque eu ainda não fui amada. Naturalmente aqueles que se acercam de mim são atormentados pela minha aparência e imediatamente dirigem-me propostas indecorosas, e eu penso que isso não é o amor. Muito bem. E perguntou agora um rapaz: para você o que é o amor? O amor é uma labareda que crepita, que consome combustível e logo se apaga, até a chegada de um novo combustível. Oh, muito bem. Então você acha que o amor é um fogo, e o combustível é o azeite que mantém aceso esse fogo. Mas é claro que esse combustível não é de natureza orgânica, porque essa labareda é emocional. E começou a falar sobre o combustível do amor. É o sentimento. Madre Teresa de Calcutá teria a oportunidade de dizer que o amor é semelhante a uma lamparina. Para que a lamparina possa manter a sua luz, ela necessita do azeite e do filamento e da faísca que se transforma na chama e que crepita e mantém-se luminosa enquanto há o combustível. O combustível é o sentimento de contribuir em favor da harmonia do próximo, ao mesmo tempo em que desenvolve a harmonia pessoal. O pavio é a emoção e a labareda é a manifestação do amor. Para que o amor exista, é necessário que o pavio esteja aceso e o combustível ofereça o elemento para que arda o pavio, se extinguisse. Então o amor, segundo Madre Teresa de Calcutá, é algo maior do que o arrebatamento. E Rabindranath Tagore novamente assevera que o amor é como a alegria. A alegria de ter alegria por causa da alegria que se tem quando se está alegre. É necessário experimentar a alegria que deflui da alegria de ser alegre. Não é esta alegria que explode em um momento e logo se transforma em convulsão na gargalhada, que despedaça os sentimentos, que apresenta um misto de desequilíbrio emocional e de estertor. Mas é esse júbilo que irrompe suavemente do mundo íntimo e que adorna a vida de beleza. Leo Buscaglia continua as suas aulas. E em breve, a aula sobre o amor começou a fazer parte do currículo da grade da Universidade de Los Angeles. E dessas aulas monumentais surgiram obras igualmente fascinantes a respeito da arte de amar.
ciência de amar. Arte porque é beleza, ciência porque tem paradigmas. Nunca imponha seu amor. Se você impõe seu amor, é egoísta. Você está desejando submeter outra pessoa ao capricho da sua admiração. Está desejando que a pessoa submeta-se-lhe aos distúrbios do seu comportamento. Não é amor, é transtorno emocional disfarçado de sentimento de amor. O amor é natural, qual sendo a madrugada. É ainda Tagore quem diz: se você deseja a claridade do dia, não é necessário ir ao mercado, basta abrir os olhos e a claridade do dia aí está, ao seu alcance. Abra os olhos ao amor, não imponha o seu amor. É o primeiro paradigma. Faça que seu amor beneficie, através do sorriso, da generosidade, do bem-estar, aqueles a quem você o dirige. E não espere gratificação, porque senão é uma negociata, em que se dá algo para receber uma retribuição muito mais expressiva. Ame apenas. A sua gratificação é a alegria proporcionada pela alegria de amar. Então é necessário que você ame com alegria, que o seu amor não tenha alto e baixo. A pessoa amada passou e não me olhou, então vem a tristeza, a melancolia. Isto é capricho sexual. Se a pessoa não nos olhou, o nosso amor dirá que alguma coisa não está bem com a pessoa. Surge então o segundo paradigma: compreender a pessoa amada. Esse paradigma é tradicional. É o Dr. Robin Sharma quem estabelece, em uma obra best-seller da atualidade, O Monge que Vendeu a Sua Ferrari. É uma história fascinante de um próspero advogado criminalista de Nova York que havia chegado ao topo da sua carreira. E certo dia no tribunal, enquanto realizava uma das suas formosas defesas, ele teve uma convulsão semelhante à epilepsia. Tombou ali diante de um público estupefacto, do meritíssimo juiz que se levantou surpreso por ver estertorar aquele homem que era o terror do Fórum de Nova York, cujos estipêndios advocatícios estavam sempre na casa de $1 milhão por cada causa. Levado de imediato ao pronto-socorro, ele esteve por alguns minutos em choque profundo. Despertou lânguido, sem recordar-se exatamente do que lhe aconteceu. Nos dias sucessivos, o diagnóstico: estresse, excesso de trabalho. Ele era divorciado e, como era jovem, ainda não chegara aos 40 anos, ele entregava-se às dissipações. As mulheres mais belas do high society nova-iorquino faziam parte da sua agenda. Ele era disputado pelos executivos de maior projeção da América. A sua agenda estava sempre repleta de compromissos que se sucediam uns após os outros, sem nenhum intervalo. Ele pretendia devorar o mundo em um hausto. E agora corria o risco de uma morte cruel através de uma problemática cardiológica ou de natureza cerebral. Os seus médicos propuseram repouso absoluto. Ele deu-se conta, era avaro, egoísta, gozador, misantropo.
Mas será isto a vida da pessoa? Ganhar dinheiro, acumular dinheiro, embriagar-se durante a noite e experimentar os efeitos durante o dia. Lutar desesperadamente para ter os casos de maior ressonância nacional e internacional. Ser o terror das defesas. E a sua vida? Como é que a sua vida escorregava pelos dedos das mãos? Ele tentava apertar a posse e ela saía entre os dedos. Ele então fez uma autoanálise e resolveu fazer uma viagem. Optou por visitar monastérios, onde deveria haver paz, lugares silenciosos e remotos. Viajou ao Paquistão, esteve nas altas montanhas do Himalaia, e agora mochila às costas, um homem milionário. Ele desejava saber qual era a resposta do mundo às suas interrogações. Despojara-se, pelo menos por enquanto, das pressões e dos poderes que o anatematizavam em Nova York. Então, numa pequena aldeia, ele ouviu falar de uma região chamada Sirvana, uma região perdida nas montanhas, um lugar inacessível, em que poucos iam. Era uma comunidade de sábios. Esses sábios viviam mais de 100 anos em linha geral. Experimentavam uma vida de triunfo, uma vida de paz. Ele realiza a viagem solitária e depois de dias e dias, chegando quase à exaustão, por uma das estradas estreitas, defronta-se com um peregrino embuçado e percebe o silêncio daquele homem e uma certa coisa mágica, uma irradiação que dele se exterioriza. Ele acompanha o peregrino e vai ao lado e de repente ele pergunta: poderia dizer-me onde fica Sirvana? O peregrino continua impassível e ele também. O peregrino olha-o e depois de um largo silêncio redargui: venha comigo. A sua vida muda completamente. Ele vai àquela região perdida em uma planície, no alto das grandes montanhas, ou um vale no meio daquelas escarpas, um vale verde de águas cantantes, em que uma comunidade dedica-se às coisas simples, chamadas amor, bondade, compaixão, fraternidade. Ali, o grande executivo, o notável criminalista, descobre uma vida nova. E é graças a esse mestre, o yogi, que ele aprende as lições de sabedoria, as profundas lições a respeito do amor e a ética da felicidade, através de 10 itens, 10 apenas, que abordaremos ainda hoje. Ao descobrir o amor, ele firma um pacto de um dia retornar à civilização ocidental, para dizer que a vida tem um sentido que vai além dos tormentos da posse, que vai além desta sofreguidão com que os dias são devorados pela nossa ansiedade, para culminarem na tragédia da decomposição orgânica pelas enfermidades degenerativas, ou pelos transtornos psicológicos, ou pelos desvarios mentais, ou mesmo pelo significado da morte. E é exatamente através das coisas simples que se pode identificar o amor como solução para os magnos problemas da existência humana. Conta o Dr. Sharma
uma velha lenda da Índia, a Índia dos Brahmanes, que havia um gigante que era muito egoísta. Ele possuía um grande jardim e as crianças da aldeia diariamente corriam ao seu jardim e ali desfrutavam da alegria, das flores, do bosque ao lado com árvores frondosas, dos frutos sazonados. E ele, ciumado com a posse maravilhosa de que era o responsável, resolveu mandar levantar muros muito altos para que as crianças da aldeia não viessem participar do seu jardim, não viessem desfrutar daquelas regalias. Ele era um gigante, a sua estrutura física, o seu volume descomunal gerava um estado de mal-estar na comunidade. E as crianças temiam-no, porque ele era terrível, ameaçador. E então, a partir daquele momento, as crianças não mais tiveram acesso ao jardim, àquele jardim do gigante egoísta. Veio o inverno, um inverno difícil. Os dias sucederam-se, porque naquela região do sul da Índia as temperaturas baixam demasiadamente. Mas quando veio a primavera e começou a sorrir, ora bem, em volta as flores começaram a marchetar o campo, não dentro das muralhas do jardim que pertencia ao gigante. Naquela oportunidade, ele percebeu que a neve demorava-se, crestando as plantas que tentavam ainda resistir. E foi então que certo dia ele percebeu algazarra no seu jardim. E abrindo a janela, ele notou que as crianças lograram trepar sobre o muro e saltarem no jardim, menos uma criança, que era frágil, e tentara mais de uma vez. Algo enterneceu o gigante. Ele começou a perguntar-se: por que somente eu posso desfrutar do meu jardim? Afinal, nem tenho tempo de usá-lo. Saiu e as crianças ameaçaram correr. Ele acalmou-as, abriu o portão e do lado de fora pegou a criancinha. Era um menino frágil que sabia sorrir. O menino passou-lhe delicadamente a mão sobre a face e pela primeira vez ele sentiu uma onda de ternura. Também sorriu e disse à criança: venha brincar em nosso jardim. A partir daquele momento, o inverno foi desaparecendo e no dia seguinte as flores estuavam, o portão estava aberto, as crianças entravam em algaravia, havia esse bulício, essa inquietude que somente a vida infantil sabe fazer. E o gigante sorriu. Passaram-se os anos e os anos. E num outro inverno, algo distante, o gigante adormeceu, que era um inverno cruel, e sonhou que tudo estava gelado, que havia um torpor de morte, quando de repente ele viu aquele menino, o frágil, aparecer e acenar-lhe. Então ele veio, o pequenino, tomou-lhe da mão e disse-lhe: um dia, ainda era inverno, eu quis entrar no seu jardim e não consegui. Você então adentrou-me. Agora eu venho buscá-lo para que você entre no meu jardim do lado de cá. E levou o gigante para o formoso jardim do mundo espiritual, onde ele foi plenamente feliz. Assevera Robin Sharma, ele havia encontrado a plenitude da vida graças ao sabor mágico do amor.
É somente através do sentimento do amor que nós nos encontramos. Lao Tse afirmava: quem sabe compreender os outros é sábio, mas quem descobre o amor dentro de si é iluminado. É necessário fazermos que o amor brote de uma maneira suave, como um córrego dentro das nossas emoções. Heráclito, o grande filósofo grego, dizia: ninguém pisa nas mesmas águas de um rio por duas vezes, porque como as águas do rio estão sempre correndo, toda vez que pisamos o mesmo rio, não alcançamos as mesmas águas que já foram adiante. O rio da vida é constituído das águas do amor, desse sentimento de generosidade, desse sentimento de compaixão. Esse sentimento, compaixão solidária, a compaixão que se transforma no ato de contribuir em favor daquele que se encontra um degrau abaixo. Ao invés de reprochar-lhe a fase inicial, de estender-lhe a mão generosamente para alçá-lo. Ao invés de censurar-lhe a inferioridade, conceder-lhe um nível mais alto de entendimento da vida, para que ele se planifique. Então o amor é de estrutura muito fácil, e não foi por outra razão que Jesus sintetizou a lei e os profetas na conjugação do verbo amar, fazendo a outrem o que se deseja que outrem se lhe faça. No entanto, toda vez quando nós abordamos a problemática do amor, logo nos vêm as ideias eróticas, utilitaristas da nossa convivência social, que estabeleceu padrões para uma vida feliz sobre a montanha de ouro da insensatez. E quanto mais o ouro é acumulado, mais solidão tem aquele que o reúne. Quanto mais a sede de poder assenhoreia-se do indivíduo, mais solitário ele se encontra, porque não confia em ninguém. Recordo-me da declaração de uma das deusas de Hollywood, Rita Hayworth, que se transformou em Gilda, a mulher inesquecível, o exemplo da sensualidade. Depois de 7 casamentos e mais de uma dezena de relacionamentos, ao ter os primeiros sinais de Alzheimer, aos 54 anos de idade, jovem, alcoólica, segundo a imprensa, perguntaram-lhe: quais são as suas recordações de amor? Você é a mulher mais cobiçada, que se casou com um príncipe, filho do homem mais rico do mundo na época, Ali Khan, que lhe deu de presente um palácio na Côte d'Azur. Quais são as suas lembranças de amor? Minhas? Nenhumas. Eu sou filha de uma bailarina espanhola. Nasci praticamente no teatro. Meus pais não tinham tempo de cuidar de mim. Meu nome verdadeiro é Rita Cassino. Eu vivia nos bastidores. Claro que meus pais me amavam a seu modo, porém amavam muito mais ao teatro, onde viviam. Experimentei grandes amarguras, até que fui descoberta pelo cinema. A minha beleza estonteante atraiu os nomes mais famosos de Hollywood. Casei-me sim várias vezes, mas as pessoas não se casaram com Rita, casaram-se com Gilda, deitavam-se com Gilda, e quando acordavam com Rita, tinha uma decepção, porque eles pensavam que deveria ser Gilda 24 horas. Eles amavam a imagem de uma mulher sensual, não me amavam a mim, uma pessoa.
Então eu não tenho nenhuma recordação. Somente me lembro das frustrações e da fuga ao álcool, às drogas. E talvez da presença da minha filha, a quem eu muito amo. E foi essa filha exatamente quem dela cuidou quando perdeu a memória e foi reduzida a uma vida senil, inútil. A filha devotada cuidou, havia o amor da filha, mas não o amor no triunfo. Então, o amor é um sentimento que vai além do corpo. É necessário ser cultivado, é necessário aprendermos a amar. Ele está em germe, mas nós necessitamos de usar técnicas, as da transformação moral para melhor, a fim de que ele possa desenvolver-se e atingir uma faixa de plenitude. É exatamente isto que nós iremos experienciar durante este dia. As técnicas do amor como solução para todos os problemas. Quando daqui sairmos, por certo, levaremos os métodos, mas teremos que vivenciar as experiências. Chegamos ao primeiro intervalo